Olá, internautas. Eu estou aqui com o médico sanitarista Nésio Fernandes. Ele é secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo e também membro da direção nacional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Bom dia, Nésio. Seja bem-vindo ao outro lado da notícia. Me ouve bem? Bom dia, Oswaldo. À disposição. Estou muito bem. Nésio, eu queria inicialmente te perguntar, há uma crise do governo federal com os governadores, essa questão toda aí do comportamento irresponsável do presidente Jair Bolsonaro. Como é que essas dificuldades de relacionamento dos estados com o governo federal chega aí no Espírito Santo? E como é que você vê o conjunto de governadores de estados nessa situação tão difícil? Olha só, Oswaldo, eu louvo a Deus porque o Brasil é uma república federativa. Num momento como esse, se não fossem os governadores e os prefeitos, nós estaríamos uma situação muito mais complexa no país, né? A gente tem uma características do próprio Sistema Único de Saúde que, neste momento, protegeram a nação de grandes irresponsabilidades que foram conduzidas pelo presidente da República. Veja que a sociedade pede um líder, as Forças Armadas pedem um líder, o conjunto das forças políticas de centro, de direita, todo mundo pede um líder que tenha o mínimo de coerência para poder conduzir o país nesse momento de crise, que tenha capacidade de tomar as decisões que a economia precisa, que a saúde precisa, que a vida social precisa, e simplesmente o presidente da República se recusa a assumir a posição de líder da nação inteira, não somente do grupo que ele representa, e insiste numa polarização da sociedade que é totalmente néscia, que é totalmente desnecessária para o momento que a gente vive. Então, quem tem liderado no país o enfrentamento ao coronavírus e toda a pandemia tem sido, de fato, todo o conjunto do sistema público de saúde, do sistema único de saúde e a liderança dos governadores. No entanto, isso implica em muitas limitações. Por quê? Porque as medidas neokeynesianas radicais que o momento exigiria, elas podem ser tomadas pela União, pelo governo federal. Os estados e municípios são muito limitados no que diz respeito à capacidade financeira, fiscal, de investimento em medidas anticíclicas. Então, por exemplo, a decisão de manter ou não o comércio fechado, ela é uma decisão que não depende somente do sistema de saúde. Ela é uma decisão que deveria ser correspondida com um grande plano de apoio do governo federal à atividade do comércio. Então, como que os governadores vão conseguir sustentar o comércio fechado durante muito tempo se as medidas para essa atividade econômica não estão sendo anunciadas e não estão sendo nem operadas? Então, ficará insustentável, já estamos chegando no linear disso, né, para os governadores e prefeitos manterem o grau de distanciamento social necessário para enfrentar este momento da epidemia, sem o apoio robusto, corajoso por parte do governo federal. No Espírito Santo, portanto, eu decidi desde o início estabelecer uma política de composição com o Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta. Eu entendo de que o Mandetta não é Alice, nem o SUS, o País das Maravilhas, mas, em linhas gerais, o fato concreto é que o ministro Mandetta, com a sua equipe, em especial o secretário Wanderson, de Vigilância de Saúde, o Gabardo, o conjunto de secretários que ele tem, o Erno, e muitos técnicos excepcionais que eles possuem, têm conduzido, em linhas gerais, de maneira acertada o processo. Só que todo gestor trabalha no teto que o seu chefe lhe dá. Então, assim, existe um teto baixo para o Ministério da Saúde, existe um limite onde ele precisa ter uma habilidade gigantesca de lidar com a composição heterogênea do governo federal e com as questões da emergência sanitária que o país vive. Então, na nossa opinião, o próprio Renato Casagrande também tem assumido a postura de tentar construir consenso, tentar construir unidade nacional, tentar construir um bloco de composição. No entanto, é muito difícil na medida em que todo mundo constrói gestos em torno da unidade e, infelizmente, o líder da nação neste momento se recusa a compor na unidade. Então, o fato concreto é que nós chegamos de maneira muito franca, em alguns momentos eu chego a pensar que seria muito melhor o Mourão estar conduzindo do que o próprio Bolsonaro,
né? Eu acho que existem setores muito lúcidos, muito maduros dentro das Forças Armadas brasileiras que, neste momento, têm tido uma posição muito mais serena e responsável com o país. Agora, o governador Renato Casagrande, nessa a gente observa que os governadores do Nordeste, sobretudo, eles têm um intercâmbio entre eles, né? Eles vão tratando a questão de maneira compartilhada. Aí, no caso do Rio Grande, do Espírito Santo, existe alguma articulação com outros governadores, um movimento mais conjunto de compartilhamento de experiências, de expectativas? Nós temos o consórcio da região sul-sudeste, né, o COSUD, que ele ainda não se materializou no CNPJ, mas ele vem se articulando desde o início do ano passado, como um fórum que se reúne a cada 2 meses e tem um conjunto de encontros onde várias ações articuladas desse setor da nação que representa 70% do PIB, que é a região sul e sudeste, tem organizado um conjunto de atividades em vários eixos temáticos. Um deles é a saúde, e o fórum tem se reunido semanalmente, a partir de webconferências, entre os governadores para poder alinhar ações, entendimentos, inclusive realizar até já reuniões com o governo federal em diversos momentos. Ocorre que a região sul-sudeste hoje concentra o grande cluster, né, da explosão da pandemia, em especial o estado de São Paulo, que vive um momento de polarização política muito ruim para o momento. Então, eu acredito que dentro do Fórum também Nacional dos Governadores existe um grau de convergência grande, porque inclusive as experiências que cada região tem assumido estão sendo compartilhadas, né? No caso dos estados do Nordeste, eles já conseguiram materializar o consórcio deles, fazer algumas compras compartilhadas, existe um comitê científico instituído do consórcio, e aqui na região sul-sudeste a gente também tem tratado de construir ações articuladas entre os governadores. O importante é que a liderança do processo esteja na figura dos governos estaduais, né? Não, neste momento, a pulverização da liderança, do protagonismo, é muito ruim para o conjunto do enfrentamento. Agora, a gente estava falando um pouco aí do comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, além dele incentivar a quebra das regras das autoridades sanitárias, da Organização Mundial da Saúde, porque o único recurso que existe hoje comprovadamente eficiente para enfrentar a pandemia da Covid-19 é o isolamento social. Ou seja, essa regra básica, ele incentiva a sua burla. E ele também atua num outro sentido que vocês, como médicos, imagino, né, você, o médico sanitarista, a comunidade científica, deve sentir alguma repulsa, alguma revolta, que é essa tentativa dele dizer que existe a cura para o coronavírus, essa questão aí da cloroquina. Como é que você vê esse outro comportamento do presidente? Veja só, o Covid-19, de fato, é um vírus novo. Nós conhecíamos outros coronavírus que existiam, que já têm um comportamento conhecido. Em fevereiro, alguns epidemiologistas chegavam a dizer que o vírus nem chegaria ao Brasil. Eu sempre achei isso um absurdo. E lá em fevereiro, tomamos um conjunto de medidas para reorganizar rapidamente a saúde pública no nosso estado e se preparar para esse enfrentamento. Ocorre que o comportamento dele, ele vai ser, se esperava que ele fosse mais agressivo nas regiões com o clima, por exemplo, temperado, ameno, nas regiões sul-sudeste, como foi o comportamento na época do H1N1. No entanto, nós vemos Manaus, estamos vendo as capitais do Nordeste, estamos vendo cidades de clima quente, com grandes explosões de contágios pelo coronavírus. Então, há um comportamento do vírus que, do ponto de vista da repercussão dele, ainda é desconhecido e nós não podemos brincar com o desconhecido. Então, o que muda a história natural da doença, principalmente, é ter tratamento e ter vacina. Enquanto não tivermos tratamento, não tivermos vacina, a gente não tem condições a não ser tentar romper o ciclo de transmissão que ele é conhecidamente mediante contato direto entre as pessoas. Né? A máscara, por exemplo, que as pessoas têm utilizado, ela é uma medida voluntária, adicional e de baixo impacto.
O que tem alto impacto no combate ao coronavírus é impedir o contato físico direto entre as pessoas, é impedir que qualquer pessoa sintomática circule na sociedade. Agora, como fazê-lo com todo um sistema produtivo, uma formação econômica e social que se construiu dentro de um sistema de transporte público colapsado, de um sistema de transporte público que amontou as pessoas em unidades de transporte coletivas, onde é impossível você manter uma distância sem um contato direto. Então, toda a decisão, orientação técnica da saúde que aponte a necessidade de reduzir o fluxo no transporte coletivo, ela precisa ser correspondida com também medidas econômicas, com medidas de reestruturação e reorganização da economia. E isso torna o manejo muito difícil quando a presidência da República não sinaliza o apoio necessário a essas medidas. De fato, quando eu tenho dito assim, deixa a gente trabalhar que a gente sabe fazer, a gente sabe o que precisa ser feito. É só deixar a gente trabalhar, é só não atrapalhar o caminho que é a economia, que toda a economia clássica, todo mundo sabe o que tem que ser feito em um momento de crise como essa. Até os nossos neoliberais de plantão já reconhecem, num momento como esse, não tem outra alternativa do que medidas anticíclicas neokeynesianas radicais. Os sanitaristas sabem que, para poder conter aquele crescimento rápido da curva, é necessário ter um distanciamento social obrigatório em atividades que não são essenciais. Nós não podemos arriscar lidar com medidas que não têm um grau de evidência maior no combate à epidemia. Alguns países que brincaram com isso se deram muito mal. E países que já saíram do isolamento, do distanciamento, estão tendo ondas de ressurgimento do comportamento do vírus. A tese de que a comunidade já imunizada por ter tido contato com o vírus, mesmo sem ter desenvolvido a doença, tem sido questionada a partir do momento que tem se levantado estudos e casos de pessoas reinfectadas. Então, nós estamos diante de um vírus que cresceu muito rapidamente. Todos aqueles que diziam que outras doenças iam matar muito mais estão se escondendo nesse momento, porque ela está matando muito. Aqueles que diziam que era só testar muito que ia resolver o assunto, alta testagem não muda a evolução natural da doença. Testar muito não muda o comportamento da doença na sociedade. A testagem é muito mais um instrumento para os testes de caso agudo, para decisão clínica, e para os testes de memória imune, para investigação epidemiológica, para poder decidir conduta médica e para poder decidir como reconhecer como o vírus se comporta na sociedade. Desculpa, que entrou uma ligação. Testar muito não muda a evolução natural da doença. O que muda é vacina e tratamento. O que muda é romper a cadeia de transmissão. Então, romper a cadeia de transmissão nesse momento exige medidas de distanciamento social. Agora, não é possível, e nós precisamos entender que nós vamos conviver com o coronavírus por muito tempo. É possível que o vírus ele seja uma experiência que gere uma crise que dure 1 ano, 1 ano e meio. Então, não é sustentável manter as medidas de distanciamento social durante muito tempo. Irá gerar uma depressão econômica gigantesca no país, na economia planetária do mundo, e elas precisam ser correspondidas com medidas que ultrapassam a saúde. Então, é necessário que esses estudos e as decisões que apontem para essa reorganização da economia sejam tomadas rapidamente. Porque se a gente ficar na expectativa de que a cloroquina ou qualquer outro tratamento vai daqui a 1 ou 2 meses resolver o problema, a gente tem grandes chances de errar. Alguns estudos têm apontado que não há desfecho favorável com a cloroquina. Outros estudos que apontam favoravelmente ainda possuem um N muito baixo. Então, nesse momento, não há evidências seguras de que nós tenhamos um tratamento específico para a doença. No momento em que isso existir, nós vamos celebrar, nós vamos poder caminhar para uma outra perspectiva da intervenção. Neste momento, isso não é possível e nós precisamos decidir com aquilo que é seguro. Os Estados Unidos chegou a ter alguns dias de celebração de redução da letalidade, onde passaram a testar muito, no entanto, passou a morrer muito também. Então, não é somente testar muito que resolve, do ponto de vista da propaganda, da narrativa ou do desfecho real da epidemia. Nós precisamos de medidas reais na economia, nós precisamos de medidas reais e estudos robustos na área da saúde, na área da ciência, para poder dar conta desse enfrentamento. E que não é somente ventilador.
Nós precisamos entender que não é só ventilador. Se você colocar um ventilador, um leito, um paciente crítico na mão de um profissional que não sabe fazer o manejo de um paciente crítico, você vai simplesmente criar um fluxo, um serviço da morte. A letalidade vai ser altíssima. Nós temos um limite também que está imposto pela capacidade de recursos humanos treinados disponíveis para enfrentar. Então, nós não temos condições, neste momento, de brincar e deixar toda atividade social liberada como se fosse, de fato, somente uma gripezinha. Certo. E isso também acaba espalhando falsas perspectivas, não é isso? Porque já existe aí o que se chama de fake news, que na verdade não é só fake news, é desorientação mesmo. A questão, por exemplo, no Reino Unido, houve casos de destruição de antenas de 5G, esta propaganda anti-chinesa, quer dizer, todos esses comportamentos das autoridades que deveriam estar orientando a população, no fundo, desorienta. Isso também traz um agravante, traz uma outra consequência, não é isso? Correto? Você acaba estimulando comportamentos sociais totalmente desproporcionais, né? Inclusive, no início da pandemia, nos primeiros casos, quando tivemos situações de casas apedrejadas, tivemos situações de igrejas que tiveram membros delas contaminados pelo vírus que foram estigmatizadas, e, de fato, são comportamentos selvagens, são comportamentos medievais, são comportamentos que não possuem nenhuma ciência, nenhum grau de civilidade, né? E os nossos líderes deveriam ser quem conduzem a nação nas melhores práticas, e não nas práticas medievais. Mas também tem aí o componente econômico, não é, Nésio? Que é uma outra vertente do agravamento da crise. À medida que as pessoas não têm condições, por exemplo, de ter medidas sanitárias, medidas de higiene, medidas de isolamento social, também é um componente, é um agravante da pandemia, não é isso? É o que eu coloquei, gente. Assim, a classe trabalhadora vai continuar andando de ônibus, a classe trabalhadora vai continuar se arriscando, enquanto setores mais abastados da sociedade vão estar em seus hotéis, em seus resorts, em suas chácaras, em suas casas muito bem protegidos. Nós estamos tratando de entender que as medidas precisam ser para todos, né? E a dificuldade que é numa comunidade, numa favela, para a classe trabalhadora tomar e efetivar as medidas de isolamento são extremamente difíceis. E elas precisam obrigatoriamente de medidas radicais do ponto de vista da economia, da reorganização do sistema. Agora, e a comunidade científica, como é que ela está lidando com isso? Você falou aí de políticas neo-keynesianas radicais. Eu imagino que a comunidade científica, os cientistas que estão trabalhando nisso, deveriam estar sendo também priorizados. Como é que está esta questão? Dúvida alguma, você não consegue ter medidas desenvolvimentistas sem investir de maneira muito robusta no desenvolvimento de tecnologia, de inovação, né? Você precisa obrigatoriamente apostar que no desenvolvimento de novas tecnologias você consegue trazer soluções para tudo na sociedade, para tudo nesse atual estágio de desenvolvimento da nossa força econômica e social. Então, não há como, neste momento, por exemplo, eu coloquei algumas semanas esse debate aqui com a academia. Nós não temos testes rápidos sendo desenvolvidos no Brasil em larga escala, em diversas linhas de financiamento, para poder ter uma indústria nacional brasileira capaz, inclusive, de entrar no mercado mundial. Por que que uma das 10 maiores economias do mundo, neste momento, não está desenvolvendo de maneira muito robusta PCRs, ventiladores, equipamentos, EPIs, se nós temos um parque industrial que tem condições de poder produzir? Então, até a falta de senso de oportunidade por parte do governo federal não reconhecer que nós temos uma capacidade de desenvolvimento tecnológico muito grande. No entanto, a crise também demonstrou o fracasso e as fragilidades das políticas neoliberais no mundo inteiro, principalmente aquelas que foram aplicadas no terceiro mundo, principalmente aquelas que foram aplicadas, por exemplo, na América Latina. O que também ela revelou muitas fragilidades do nosso modelo de pesquisa científica, revelou fragilidades nas publicações chamadas acadêmicas.
Nós temos um conjunto de publicações pobres, frágeis, de publicações muito ruins, sendo publicadas hoje e amanhã estão sendo noticiadas em cadeias internacionais. Então, quando você tem um estudo que recomenda, que estudou 21 pacientes e que ele passa a recomendar, sugerir uma conduta de um tratamento específico, é um estudo totalmente frágil, é um estudo totalmente que ele não é suficiente para poder recomendar em escala planetária uma nova conduta, ou mesmo recomendar tratamentos medicamentosos. Então, a fragilidade também do nosso modelo de publicação é algo que foi revelado nesse momento da crise. E a questão de como a ciência se comporta no mundo de redes sociais. Porque qualquer publicação frágil, qualquer publicação feita na Índia, na China, na Europa, nos países centrais ou periféricos, ela no dia seguinte estão já no celular das pessoas comuns, dos trabalhadores, dos empresários, de bolsonaristas. Então, aí nessa guerra de posições, qualquer entrevista, qualquer artigo subsidia um ponto de polarização. Então, uma fragilidade do momento que eu vejo é que nós temos pouca publicação séria científica e muita matéria jornalística mal feita, estimulando a polarização da sociedade. Você tocou num ponto crucial que eu considero fundamental. Eu queria, inclusive, que você analisasse porque pela mídia, pelo comportamento da mídia, o que a gente nota é o seguinte, que há diferenciações no tratamento da pandemia entre os países. Fala-se, por exemplo, do Japão. Houve uma demora para a ascendência da pandemia no Japão. Fala-se da Coreia do Sul, que adotou medidas. Eu estava lendo, inclusive, ontem, uma matéria dizendo que tem muito do confucionismo que existe na China, existe também na Coreia do Sul, que é a disciplina da sociedade em relação às autoridades. Fala-se da Alemanha, que também tem, em comparação com seus vizinhos, uma taxa menor de letalidade. Isso procede? Desculpa, cortou a ligação, não, eu só ouvi até a Alemanha. Fala-se da Alemanha. Então, também a Alemanha, em relação aos seus vizinhos, fala-se que ela tem uma taxa de letalidade menor do que a França, a Espanha, a Itália, a Inglaterra. Isso procede? Existe, no que diz respeito à concepção que a gente utiliza na saúde, que para explicar o mecanismo do processo de saúde e doença, nós utilizamos o modelo da determinação social da saúde e doença. Um componente é o estilo de vida e o modo de vida das pessoas. Então, se os meios de comunicação são capazes de coesionar em determinado estilo de vida, são capazes de estimular tais características de um modo de vida, eles podem induzir o comportamento da sociedade e determinar o processo de saúde e doença. As características culturais de uma sociedade, o trabalho, né, o grau de desenvolvimento econômico delas também influenciam nessa determinação. Então, é óbvio que se nós conseguimos ter um alto grau de coesão social, um alto grau de disciplina social, uma capacidade de manter uma unidade monolítica do povo em uma situação como essa, colabora para um desfecho mais favorável. O que atrapalha todo o processo é a divisão da sociedade, é a polarização da sociedade, é a cobertura irresponsável por parte de alguns meios de comunicação da pandemia e acaba estimulando práticas sociais que não são, de fato, eficazes para combater e enfrentar, do ponto de vista da economia e da saúde pública, o Covid. Certo. Então, podemos deduzir que, nesse caso, por exemplo, a China, além dessa questão, tem também a questão do Estado, né? O controle que o Estado assumiu sobre a propagação da pandemia, né? Da contaminação. Agora, tem um outro aspecto que eu queria que você comentasse também, Nésio, Oi? Um detalhe. Eu estava lendo aqui, por exemplo, matéria sobre como Cuba está se comportando no enfrentamento. É incrível você perceber como eles conseguem coesionar o conjunto dos trabalhadores, da sociedade,
de todo o sistema de saúde, das Forças Armadas, da Defesa Civil cubana, um grau de coesão, de disciplina excepcional. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que as características de cada nação, as características superestruturais, são determinantes para o enfrentamento e o desfecho final, né? E nós temos condições de fazer melhor no Brasil. Eu sou uma pessoa muito otimista com as características da nossa brasilidade, sou uma pessoa muito otimista em reconhecer as virtudes que o nosso povo e a nossa formação deu ao povo brasileiro. O que nós precisamos nesse momento é, de fato, ter uma capacidade de liderança nacional. E de fato, nós temos os elementos todos para isso, Oswaldo. Temos instituições, vários poderes da República, setores privados, instituições científicas, os trabalhadores, igrejas, todo mundo querendo coesionar. Então, era um momento, se existe um momento simples na história do país para poder criar a figura do herói nacional, para poder consolidar a figura de um grande líder que cumpra um papel que fique marcado na história da República, seria este. Verdade, exatamente. Exatamente. E Cuba, além das suas questões internas, tem missões médicas, né, em uma quantidade imensa de países. Eu até publiquei no meu site, o outro lado da notícia.com.br, uma matéria do Jornal de Angola. Na verdade, eu fiz uma compilação de informações desse jornal, dizendo, por exemplo, que em todos os municípios de Angola tem missões, tem médicos cubanos. Ou seja, veja que numa situação como essa, quem está dando a colaboração efetiva para enfrentar a pandemia é Cuba, não é isso? Assim, existem muitas expressões de solidariedade, os chineses também mandaram missões médicas, os cubanos, né? No Brasil existe um movimento muito bonito na sociedade de voluntariado também. É uma característica muito positiva dos povos latino-americanos. É uma característica positiva também do brasileiro. Ser solícito, ser solidário, ser abnegado, ser resiliente, né? Essa característica que o cubano tem de ser alguém dado, ser hospitaleiro, é uma característica latina. Então, eu morei em Cuba há 7 anos. O cubano ele também é cheio de jeitinho, um famoso, como o nosso jeitinho brasileiro. Lá também tem um jeitinho cubano. Verdade. Ele é bagunçado, como ele é festivo, ele é reverente. Tem características latinas como o povo brasileiro. No entanto, eles conseguem ter um grau de coesão social, de unidade política, de disciplina, a partir da unidade monolítica que se estabelece na formação política deles. E nós temos condições de ter isso no Brasil também, gente. Eu lembro do próprio Flávio Dino no começo, quando ele falou, quando teve uma das primeiras expressões do Bolsonaro divergindo do ministro da Saúde, o Flávio Dino chegou a sugerir diálogo com o presidente, que não era um momento de polarização. E o Casagrande, vários líderes de esquerda, de centro, de direita, bateram em vários momentos nessa tecla. Eu não teria problema nenhum, Oswaldo, de, neste momento, cumprimentar o Bolsonaro e aceitar a liderança dele no processo, no momento em que as posturas dele sejam coerentes com aquilo que o país precisa. Eu acho que o momento não é de estimular a polarização, o momento não é de estimular a radicalização da instituição. No entanto, se houver um crime de responsabilidade, no entanto, se houver, de fato, uma postura que não seja mais compatível com o cargo, aí não compete mais a mim, como secretário de saúde, opinar. Aí quem tem que opinar é o Congresso Nacional, quem tem que opinar é a sociedade brasileira, quem tem que opinar é o Supremo Tribunal Federal. Aí nós precisamos, aí já é um assunto que extrapola o assunto da saúde. Então, é uma pauta dos governadores, é uma pauta do parlamento, do sistema de justiça, né? Mas eu reafirmo, eu não teria problema nenhum neste momento, caso o presidente assumisse a posição coerente com a necessidade do país, de estar junto. O fato que nós precisamos, nesse momento, ter a clareza. Estamos num momento de crise profunda, a experiência mais semelhante a essa ocorreu há mais de 100 anos. Então, assim, nós de fato, no entanto, nós correu mais de 100 anos e nós temos hoje recursos tecnológicos muito mais avançados que há 100 anos atrás, né? E nós temos condições de poder responder de maneira muito mais efetiva. Certo.
você falou do Flávio Dino, ele anunciou ontem que a média de letalidade no Maranhão é menor do que a média nacional. Não sei se você acompanhou isso. Que acho... Diga, pode falar. Oswaldo, é que a letalidade, ela é um número que a gente pode utilizar para muitas narrativas, entendeu? Está muito dependente da testagem, está muito dependente do momento que a epidemia está em tal estado, em tal capital, e a gente pode celebrar a cada momento os números dos indicadores. O que isso pode construir uma narrativa positiva de mobilização, de entusiasmo, e isso tem correspondência, e lá na frente nós vamos poder criar correlações que possam, de maneira mais segura, relacionar isso ao grau de distanciamento social ou não. O fato é que, mesmo com letalidade baixa hoje em alguns lugares, nós precisamos tomar medidas radicais e ter muita unidade nacional para poder enfrentar. O Renato Casagrande sozinho, o Flávio Dino sozinho, o Dória sozinho, cada governador sozinho não vai dar conta de tomar todas as medidas necessárias. Nós precisamos que a União se organize, se estruture, se prepare com medidas muito mais ousadas do que aquelas anunciadas até agora. Muito bem. Nézio, para a gente já ir fechando aqui o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse uma última questão, que é o problema para você também estar preparado para uma eventual contaminação, você tem que ter algumas questões básicas, ter boa saúde. E a boa saúde passa pela questão da alimentação. No entanto, até isso, o governo federal tem dificultado. Essa questão, por exemplo, da liberação do auxílio aí para as pessoas, para os informais, as pessoas que não têm renda e tal. Isso também, no final das contas, pode contribuir para que as pessoas, eventualmente quem possa ser contaminado, sobretudo nas periferias, também a sua imunidade, a sua capacidade de reação também fica comprometida, não é isso? O presidente, nesse sentido, ele tem razão. As pessoas vão morrer de outros problemas que não é coronavírus. Mas vão morrer de fome porque o governo federal não deu comida para elas. A economia as pessoas vão morrer por consequência do colapso econômico porque a União não tomou medidas anticíclicas robustas, necessárias, radicais, para impedir que as pessoas morram de outras situações. Exato. Deu uma travadinha. Então, o fato concreto, a dificuldade de operacionalizar medidas já anunciadas e a timidez delas pode, de fato, ser um complicador muito maior para a pandemia no Brasil. Muito bem. Então, Nézio, a gente teria muitas outras coisas para conversar aqui, né? Mas eu imagino que você também deve estar correndo muito aí. Eu agradeço muito esse tempo que você reservou para a gente bater esse papo aqui. Né? Você deve estar aí num ritmo acelerado de trabalho, de compromissos e tal. Queria agradecer muito a sua atenção, seus esclarecimentos foram importantíssimos. Acho que nesse momento a informação ela é tão importante quanto outras medidas para a gente enfrentar essa situação. Por isso que eu quero te agradecer imensamente pela atenção que você deu ao meu pedido para a gente fazer esse bate-papo. Oswaldo, eu que agradeço, estou à disposição, nós somos amigos, camaradas, eu acho que você cumpre um papel brilhante, né? O outro lado da notícia tem se destacado a cada momento, eu acho que você faz uma voz de contra-hegemonia muito qualificada no conjunto da atividade progressista no país. Então, estou à disposição, eu acho que eu confesso a você que graças a pessoas como você na comunicação social, a líderes como vários governadores que nós temos no país hoje, os componentes do Ministério da Saúde, alguns atores da mídia, dos meios de comunicação, a gente está conseguindo resistir de uma maneira muito corajosa a esse momento, né? E eu não tenho dúvida que a gente no final vai vencer. Né? Nós vamos vencer esse processo, a gente vai conseguir salvar muitas vidas, a gente vai conseguir demonstrar que o sistema de saúde público precisa ser defendido. E é um momento onde eu fico muito emocionado quando as pessoas passam a reconhecer nos trabalhadores da saúde um alto grau de confiança, de aposta, a reconhecer a importância do SUS, a rede privada reconhecendo as suas limitações
como um sistema capaz de responder a uma situação como essa, né? Então, nós temos uma grande oportunidade para todo o campo progressista do mundo de poder reafirmar os postulados históricos que a gente sempre planteou de sociedade e de civilização. Então, muito obrigado, estamos à disposição e um forte abraço, camarada. Obrigado a você, Nésio. Um abração, viu? Muito obrigado.